Olá! Hoje quero conversar um pouquinho a respeito desse conceito de que pessoas do bem são menos atraentes. Não que elas não sejam atraentes, mas em algumas situações elas meio que perdem a parada diante de algumas pessoas que não são do bem. E como é que acontece isso, né? Já que existe um consenso, existe uma certa consciência que a gente tem de que o legal é ser do bem, o legal é fazer o bem, é ter bons sentimentos, boas ações para as outras pessoas. Como é que essas pessoas que são do bem, elas são menos interessantes, acabam sendo menos atraentes? E eu falo menos atraente em todo sentido. Estou falando na atração social, de você ser admirado, estou falando na atração de amizade, de você ter um grupo ali que tem a ver contigo, e até de atração para relacionamento mesmo. Isso acontece em várias esferas. E então vamos ver por que não ser uma pessoa tão legal acaba sendo atraente. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, de psicologia, de situações que às vezes fazem tão mal pra gente, a gente não entende a quem recorrer, não se entende e não sabe a quem recorrer. E eu apresento o trabalho do psicólogo, a psicoterapia, para estar junto com você fazendo essa descoberta e mudanças, muitas vezes que são bastante necessárias, comportamentais, emocionais, enfim. Eu mesma não atendo ou apresento o meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui. Pelo WhatsApp também você pega as informações. Não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever, que é bastante importante para a gente. Então vamos lá. A gente ouve muito falar, eu ouço, né, nesse confessionário que a gente tem, que é o consultório, já que agora não atuo mais, mas por muito tempo eu atuei, ouvia muito de pessoas se sentindo solitárias por se perceber diferente de outras pessoas que seriam iguais, estariam ali na mesma faixa etária, mesmo grupo, mas elas se sentem diferente dessas pessoas e se percebe que ficam sozinhas, justamente por ser diferente, percebe que elas não têm tanta aceitação social, apesar de serem boas pessoas, ou justamente, né, por serem boas pessoas. Aquelas outras pessoas que não são tão legais têm um brilho maior, têm uma leva maior de pessoas, né, admirando, procurando, querendo essas pessoas, e a pessoa fica assim, mas como? Eu tenho que ser uma pessoa má, então, para ter quem goste de mim? Não, se você se entender e perceber como funciona essa dinâmica, fica mais fácil para a gente conseguir se colocar de uma forma verdadeira e ainda interessante. E quando eu falo isso, não dá pra gente não lembrar dos canalhas, né? Aquelas pessoas que recebem esse nome e tem uma leva de admiradores. E muitas vezes essas pessoas que admiram esses canalhas se importam muito pouco em analisar exatamente como essas pessoas são. Elas meio que se encantam com esse primeiro brilho e não percebe que essas pessoas se importam muito pouco com elas, né? Essas pessoas são aquelas que se importam com o seu próprio prazer, com o seu próprio benefício e tá meio nem aí para os outros, e isso parece interessante, parece uma posição, uma postura de segurança, uma coisa, né, que é bacana, é admirado. E muitas dessas pessoas, né, classificadas socialmente como não sendo do bem, são pessoas que não se interessam pelos outros, mas se interessam em acumular uma lista grande de pessoas que a admiram. Elas querem esse ibope, elas querem essa quantidade de pessoas, de conquistas. Só que não é uma conquista naquele lado bacana, onde você conquista uma pessoa porque você está oferecendo alguma coisa legal. Não, não é um relacionamento saudável, harmonioso. São as pessoas que ela conquista, que admiram ela, independente de ela admirar essas pessoas. Ela não admira os seus admiradores. Muitas vezes ela despreza os seus admiradores, mas ela tem uma leva muito grande. Outras vezes essas pessoas são bastante simpáticas, elas fazem de conta, elas aparentam que gostam das pessoas que gostam dela e assim ela conquista essas pessoas, mas as atitudes dela não correspondem
ao que ela fala, né, as palavras. Por exemplo, são pessoas que querem muito te conquistar, quer muito estar com você, mas não se incomoda nem um pouco de te trair, não se incomoda nem um pouco de mentir para você, fala mal de você pelas costas para você descobrir isso, ó, às vezes leva um tempo, mente, engana, né? E faz tudo isso para quê? Para ter o prazer pessoal dele, para ele se sente bem com ele mesmo, se sente esperto, se sente inteligente, se sente ludibriando as pessoas e esse gostar de si mesmo, essa autoestima que ele tem e é alimentada justamente por esse comportamento maldoso de pessoa não do bem, é o que torna ele interessante, por incrível que pareça, é o que torna ele mais brilhante aos olhos, né, de quem meio que nem sabe muito bem como essa pessoa é, mas só vê aquela postura legal, bacana, se colocando, né? E algumas dessas pessoas viram políticos, né? E tem uma quantidade enorme de votos e dão a impressão de ser pessoas do bem, porque tem um discurso que vai ao encontro do que as pessoas querem ouvir. E às vezes esses discursos têm coisas bacanas, têm coisas legais, às vezes é tudo fachada. E só quem sabe quem é essa pessoa é um grupo bem pequeno do círculo íntimo dele, são pessoas iguais a ele. E nesse círculo ele é admirado justamente por ser desse jeito, justamente por ser um mentiroso, pessoa que fala da boca para fora só o que o outro quer ouvir. E ele é admirado justamente por conseguir enganar um número grande de pessoas por muito tempo, ao mesmo tempo, né? E são pessoas que se fazem de atraente, muitas vezes, por falar em público muitas coisas que são maldosas e que muitas pessoas concordam, mas não têm coragem de falar. Aí eles encontram um porta-voz. Olha, tá aí essa pessoa que está falando mal de certos grupos, de certas, né, classes, de certas etnias, sei lá. E essa pessoa se sente representada porque ela tem uma maldade dentro dela. Muita gente tem essa maldade dentro dela que ainda não está bem trabalhada, que ela não entendeu o que é isso, que é uma maldade, que é uma coisa que precisa ser modificada, e ela luta muitas vezes com essa maldade dentro dela, mas ela encontra um porta-voz que está lá falando em público justamente aquilo que ela concorda, e essa pessoa vira um herói para ela e vota nela e torce para que ela continue ganhando, continue no poder, né? Porque ela tem coragem e fala umas coisas e não recebe uma represália muito forte, né? Pelo menos de início. E ela mantém esse seu posto de representante da maldade que esse grupo enorme de pessoas que votam nela tem um tiquinho lá dentro que se sente mal com isso, mas na hora que aparece uma pessoa em público, né, falando, vomitando aos quatro ventos, aquela bobagem toda, ela se sente representada, ela se sente validada. Falei, não, olha, eu tenho um laudinho maldoso dentro de mim, mas não é tão ruim, porque tem aqui essa pessoa falando a mesma coisa, então eu vou lá, eu admiro ela, eu vou votar nela. E essa maldade pode ser prolongada, né, por um tempo maior, justamente por uma ambiguidade no discurso, porque a pessoa fala uma coisa agora, dali a pouco ela fala outra ao contrário, ela desmente, ela diz que foi um engano, que foi mal interpretada, e um grande exemplo dessas coisas ambíguas que as pessoas falam é aquele elogio que não é elogio, que é um demérito, que parece um elogio no primeiro momento, mas se a gente perceber mesmo, ela está desmerecendo a pessoa, né? Como por exemplo, quando você vai elogiar demais uma pessoa que está numa situação, num momento de vulnerabilidade, e aí ela não consegue ver outra coisa, ela só olha aquele elogio, se sente bem porque ela precisa tanto daquilo, só que ela não percebe que aquele elogio é falso, aquele elogio, na realidade, é só para conquistar alguma coisa em você, para te usar, para ter o prazer
pessoal, às vezes carnal, dessa pessoa, e ela se entra, né, se entrega para essa pessoa, se coloca de simpática, e o outro se sente grande, se sente bem, olha, a pessoa gosta de mim e não sei o que, mas ele está usando essa pessoa, e ele não percebe que a pessoa está gostando dele por uma mentira que ele está colocando, que ele está disfarçando, como por exemplo, aquele discurso que muita gente deve ter ouvido, não vou nem citar nomes, mas da pessoa que está passando mal por estar perto de tantas mulheres bonitas, e como se essa beleza que ele estivesse se referindo fosse um elogio que ele estivesse fazendo. Não, ele está colocando como objeto, ele está usando o momento de vulnerabilidade que essas pessoas estão tão carentes, estão precisando tanto de alguma coisa positiva, que ela vai se apegar a um elogio, a um sorrisinho, vai se apegar a isso. E eu estou falando isso para você conseguir fazer a transposição. E quantas vezes você não se enganou com aquele sorrisinho que parecia simpático, com aquela palavra que parecia bonita, que parecia... Mas no fundo essa pessoa só estava querendo o benefício dela mesma. Ela não estava te colocando em nenhuma posição mais elevada, não. Ela estava te desmerecendo, estava te dando uma gotinha ali do que você estava precisando para ele ter muito do que ele queria, e aquilo era um total desmerecimento que estava fazendo para cima de você, né? E enfim, são esses discursos que as pessoas fazem que tornam elas atraentes, mas não são pessoas do bem, e a gente precisa ficar de olho. Por isso que eu falo o quanto que é importante a gente se conhecer, saber quem é, saber o que quer, saber o que precisa, para que não seja enganado por alguém que venha oferecer uma migalha daquilo que você precisa e de repente você falar, nossa, finalmente encontrei, quando na verdade você não encontrou nada. Você encontrou uma pessoa que não era do bem, você encontrou uma pessoa que estava ali só para o benefício próprio e tá nem aí com você. Na primeira vai virar as costas, na primeira vai... Sabe? Enfim, é isso. Eu estou tentando fazer um paralelo de uma situação que foi colocada a público, que ficou tão claro de como as pessoas podem ser maldosas, como podem ser cruéis, como podem ser cegas para a necessidade do outro, para a fragilidade do outro, e se sente tão bem por ter algum benefício nisso, né? Pensa nisso. Eu coloquei um texto, eu faço sempre o roteiro do vídeo. Vocês podem até perceber que muitas vezes eu acompanho com os olhos para não me perder na sequência. O texto está aqui na caixa de informação. Você pode gostar de dar uma relida também. Compartilha com quem você percebe que vai ser interessante ouvir um pouquinho disso. E se você percebe que sozinho está difícil, precisa de um acompanhamento profissional, pensa no psicólogo para fazer a sua psicoterapia. Obrigada por me ouvir.